Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui conosco. Em nome do Grupo Prime, da Rede CETEP, dou mais uma vez as boas-vindas aos nossos alunos do curso Técnico e Administração. E você que está aqui, você pode se considerar um vencedor. Só você sabe as etapas que você enfrentou, as barreiras que você fez para chegar até aqui. E nós vamos agora começar a fazer uma breve consideração sobre praticamente a última disciplina do curso. Então, mais uma vez, obrigado pela confiança e obrigado pelo seu esforço e por o seu acreditar dos professores, acreditar principalmente no projeto pedagógico da Rede CETEP, do Grupo Prime. Vamos falar um pouco sobre trabalho de conclusão de curso, é o famoso TCC. Meu nome é professor Carlos, já nos conhecemos de outras disciplinas e eu quero aqui desmistificar um pouco o que é essa disciplina, trazer isso para uma realidade do nosso dia a dia. A gente vai conversar ao final dessa aula também sobre os encaminhamentos. Eu devo acompanhá-los ao longo das orientações. Eu espero que nós tenhamos um momento de partilha e de convivência, tá bom? Mais uma vez é um prazer ter vocês aqui. O trabalho de conclusão de curso, ele é uma disciplina obrigatória e ele deve ser concebido como uma parte integrante do processo de ensino-aprendizado, ou seja, a parte teórica que vocês fizeram ao longo de todas essas disciplinas, a gente vai traduzir isso agora num trabalho mesmo, numa exposição, num estudo, num documento que vai ser entregue, e isso vai ficar também como referência aqui dentro da escola, mas sobretudo nós queremos que esse trabalho ele sirva para direcionamento no mercado de trabalho. Então o TCC ele deve ser um tema que tem muito a ver com vocês. A gente vai falar assim, um pouco de norma, de regras, de como é que funciona, porque tem toda uma normativa pedagógica, tem todo um padrão da ABNT que deve ser seguido, mas, sobretudo, nós não queremos que isso seja um assunto assustador para vocês. Então, o papel do professor é isso, é trazer esse assunto, discutir, e mesmo depois de terminar essa apresentação, a gente vai ficar aí por um período de 45 dias, dando esse suporte e dando essa orientação para que esse momento do TCC seja realmente o ápice de toda essa disciplina, de todo o estudo que vocês vêm investindo aqui no curso técnico em administração. Já me apresentei, você já me conhece, mas é bom, só para deixar, clarificar quem que eu sou. Professor Carlos, sou contabilista, administrador de empresa, mas, sobretudo, amo e gosto de ser professor. Tenho algumas pós-graduação na área de planejamento estratégico, gestão estratégica de negócios e serviços, desenvolvimento e gerenciamento de projetos. E estou começando agora uma pós na área de didática do ensino superior e concluindo uma na área de marketing imobiliário. São temas novos, são temas que estão aí, e isso vem complementar também o nosso papel de formação, mas também o nosso papel enquanto profissional. Nós temos que estar sempre nos atualizando. E, além de ser professor, eu atuo como administrador numa empresa de tecnologia de informação aqui do governo de Mato Grosso, e lá eu sou responsável por gerenciar toda a parte estratégica da empresa. Aqui tem meus contatos, a gente vai conversar muito como orientador por e-mail, que minha rede social, o Instagram, o LinkedIn e o WhatsApp também. Em algum momento a gente vai poder tirar algumas dúvidas com você. Mas a gente vai conversar isso ao final desse nosso encontro. Só para a gente contextualizar um pouco, já comecei a falar o que é TCC. O trabalho de conclusão de curso ele é um elemento fundamental do processo acadêmico. E ele representa aquilo que vocês vêm estudando ao longo do curso, vão colocar isso na prática. Vocês vão usar a base de conhecimentos adquiridos ao longo do curso e vocês vão escrever um documento que se chama monografia. Um documento que vai realmente comprovar e mostrar que você vai pesquisar um tema, e esse tema ele vai poder servir, inclusive, para você aplicar isso no seu mercado profissional, ou, se você quiser, conseguir fazer uma graduação, fazer um curso tecnológico, enfim. É uma trilha nova que se abre para vocês. E essa aula, já disse para vocês, ela é uma compreensão mais aprofundada sobre o contexto de TCC, a relevância, e de como é que isso vai facilitar a elaboração do projeto acadêmico de vocês. O TCC, a gente ainda gosta muito de desmistificar para os alunos,
Porque tem aluno quando fala de TCC, ele... Não, o TCC é mais uma disciplina, né? É uma complementação, ou seja, ele é feito individualmente, e a gente começa a dar algumas orientações. Então, o TCC, aqui na nossa escola, na rede CETEPS, ele é individual, né? E tem um professor orientador, que no caso sou eu, o professor Carlos, eu vou orientar vocês ao longo dos 45 dias que a gente está se organizando, e depois a gente vai conversar ao final desse módulo, como é que vai ser o nosso cronograma de trabalho, né? E ele visa para comprovar o aprendizado de técnicas e metodologias que vocês aprenderam ao longo do curso. E o TCC é característico como uma atividade que consolida, né, tudo que você desenvolveu ao longo desse período, né, de uma metodologia chamada investigação científica, ou seja, a gente vai trazer alguns temas para vocês, você vai ver qual o tema que mais se enquadra, qual que mais tem a relevância dentro do seu olhar profissional, e esse tema você vai desenvolver uma metodologia, fazer um projeto, fazer toda uma parte escrita, né? E a gente, como professor, vai ter alguns momentos que a gente vai estar orientando, né, via aplicativo, via WhatsApp, via vocês mandando esse material por e-mail, ou seja, a gente vai ter muita interlocução. Agora, depende muito de vocês, né? Depende de dedicação, né? A gente sabe que tudo que a gente quer fazer bem feito precisa dedicar um tempo. Não adianta eu deixar passar os 40 dias, faltando 5 dias eu começar a me desesperar, porque aí, infelizmente, a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que precisa se dedicar agora. Precisa se dedicar algumas horas semanais. Eu ia dedicar algumas horas para fazer na primeira semana meu projeto de pesquisa. Conversa com o professor, escrevi alguma coisa, manda, professor, estou com uma dúvida. Essa é a interação. A gente vai ter um calendário para a gente organizar esses nossos encontros, né, de forma sistematizada, de forma bem pedagógica, para que o professor possa orientar todo mundo. O professor também não pode ficar só à disposição de vocês, a gente vai ter um cronograma para a gente poder conversar mais sobre isso. E além de ter essa relevância curricular, né, ele envolve também aspectos profissionais e pessoais. Olha, eu vou escolher um tema, mas esse tema é um tema que depois eu vou continuar a dar uma sequência num curso de graduação. Ou esse tema é um tema, eu vou fazer uma investigação e vou aplicar esse tema dentro da minha área de atividade profissional, dentro da minha empresa, da empresa que eu trabalho. Então, essa é a importância do TCC. A gente precisa tirar só dessa obrigação curricular. Tem que ser uma coisa que tem a ver com a formação profissional de vocês. Ou seja, vocês estão investindo tempo e hora, tem que ser uma coisa... Eu sempre costumo de falar com os meus alunos, o TCC tem que ser uma coisa prazerosa. A gente não pode deixar que esse trabalho se torne uma coisa onerosa. E tudo que é oneroso, tudo que é pesado, você fica com dificuldade para carregar. Agora, volto a dizer, a gente não pode deixar passar tempo, não pode deixar de todo dia estar se dedicando 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, fazer pesquisa, estudar, né? Porque senão, nos últimos 5 dias, infelizmente, o tempo não será suficiente. O objetivo geral, já disse para vocês, é desenvolver um trabalho de pesquisa com rigor científico, né? Por que rigor científico? Porque ele tem toda a metodologia de estudo, de pesquisa, tem normas ABNT que a gente vai ter que seguir. E outro objetivo específico é você desenvolver um trabalho relacionado ao tema de área, refletir de modo crítico, né? O TCC ele leva o aluno a pensar, ele leva o aluno a pesquisar e, sobretudo, desenvolver habilidades relacionadas ao trabalho de investigação, que é uma outra parte da formação que a gente precisa despertar também no aluno interesse por investigar, ou seja, interesse por estudar, pesquisar e escrever sobre um determinado tema. De repente você vai se revelar que você gostou de um tema sobre sustentabilidade ambiental, né? E você vai começar até a escrever artigos regularmente, por que não? Eu tenho vários alunos de TCC que despertaram essa veia de pesquisar e de serem escritores científicos. Aqui no nosso caso, né, ele é a gente traz de linhas gerais, mas no nosso caso aqui, o que a gente traz de interessante? Para iniciar o TCC, né, a escola já vai delimitar, vai sugerir 4 grandes temas para vocês. Porque se a gente deixar muito solto, o aluno começa a ter grande dificuldade. Então a escola trouxe 4 temas que têm a ver com a formação pedagógica de vocês. E agora, como é que eu oriento? Professor, como é que eu vou escolher qual é o tema? Primeira coisa, afinidade.
Qual é a relevância que esse tema tem para mim, tem para a minha empresa, tem para onde eu estou atuando, né? Começar a pesquisar, a bibliografia é suficiente, a gente precisa pesquisar, tem que ler sobre o tema, tem que lembre-se do método investigativo, a gente precisa ir pesquisar e fazer prospecção, entender sobre o que esse tema vai me levar, qual é o referencial teórico, ou seja, quais são os livros, quais são os artigos que eu vou ler para isso me dar uma base e eu ter uma fundamentação científica e escrever. Mas não é, volto a dizer, não é nada de outro mundo, é uma coisa, né, tranquila e fácil se você se dedicar. E você pode também, de repente, um tema que você está inovando um assunto dentro da sua empresa. Você está inovando um assunto dentro da sua formação profissional. Então, em linhas gerais, essa é a parte teórica que a gente tem a falar sobre o TCC. A gente vai começar a falar um pouco agora, né, sobre... Deixa eu só pegar aqui para controlar o tempo, porque o professor, quando começa a falar, a gente já sabe, né? Em linhas gerais, qual é a estrutura do TCC? Né? O que a gente traz para começar a já orientar vocês? Então, a primeira coisa, para você ter uma qualidade de um TCC, você tem que ter um tema relevante, inovador e atual. O que a escola já fez, a CETEP já fez? A gente vai sugerir 4 temas para delimitar, mas também para facilitar a área de atuação de vocês. Tem que ter clareza na exposição do tema, tem que ter um texto construído, por exemplo, segundo a metodologia, ou seja, tem toda uma normatização de padrões ABNT, como é que tem que ser a capa, como é que tem que ser o sumário, né? Eu tenho que ter apresentação, tenho que ter desenvolvimento, conclusão, qual é o tamanho de letra que eu vou usar, qual é o espaçamento, qual é a fonte. Essa é a orientação científica, esse é o rigor científico, porque senão fica e todo mundo começa a fazer do jeito que quer, não, né? A orientação, a normativa do pedagógico, a normativa do MEC, do Conselho Estadual de Educação, orienta e determina que o trabalho de conclusão ele tem que seguir essa metodologia. E nós, enquanto escola formadora, a gente também, né, segue as orientações. Tem que ter uma estruturação, aquilo que eu falei com vocês, tem que ter um início, tem que ter um objetivo. O que eu quero fazer? Bom, se eu quero, né, falar sobre algum tema, eu já defini o tema, qual é o objetivo? Então, eu tenho que começar a fazer alguns questionamentos, começar a escrever um script. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho um meio, ou seja, eu vou desenvolver sobre esse tema, mas quando eu vou desenvolver, eu preciso saber aonde que isso vai chegar para eu ter a minha conclusão. Porque senão eu vou começar a escrever, começar a pesquisar e é um tema que não acaba nunca. Não. Mesma forma, uma redação, mesma forma, um artigo, né? O TCC também, do ponto de vista da monografia, ele tem um tempo, ele tem um início, tem um desenvolvimento, tem uma conclusão. Tem hora que você precisa, né? Fez a pesquisa, mostrou a referência, comprovou, agora você vai dizer, olha, né? Qual é a experiência e quais são os encaminhamentos que esse tema pode trazer para a nossa vida enquanto profissional. E, por fim, ele precisa ter uma correção gramatical. O TCC, a monografia, ela segue a norma culta da língua portuguesa. Então, eu preciso, às vezes, se eu não tiver tanta formação, se eu não tiver tanta bagagem, eu preciso estudar, preciso, né, depois pedir que alguém me ajude a corrigir. O professor também está aqui disponível para isso, porque é a minha apresentação. E é uma apresentação que não dá para ser feita de qualquer jeito. Eu preciso ter uma correção gramatical, ter uma linguagem adequada, né? Ter uma linguagem profissional. Não se esqueça que vocês estão se habilitando à técnica de administração. Então, o que se espera do técnico de administração é que ele tenha, né, um rigor de escrita, saiba escrever, né, saiba argumentar. Porque senão, como é que você vai se portar numa entrevista de emprego se você não sabe nem argumentar, nem defender uma ideia no estudo de caso, por exemplo? O TCC também segue essa mesma metodologia. E precisa, né, ter uma adequação, né, ter um tema, que vou dizer para vocês, a gente vai sugerir, mas esse tema ele tem que ter uma relevância. Não adianta também eu ter um tema e você começar, o tema está aqui, e você começar a escrever sobre coisa que não tem nada a ver. Isso não é um trabalho científico. Qual que é a importância da escolha do tema? Né? A escolha do tema ele é crucial.
Então, mesmo esses 4 grandes temas que nós vamos sugerir para vocês, vocês vão ficar em dúvida sobre um e o outro. Então, assim, a gente já tentou delimitar o máximo, mas você precisa ter um tema que tem relevância. Qual é o tema que você tem documento que você consegue ler, que tem fonte de referência, tem pesquisa? É um tema que você tem uma certa afinidade. Porque se você não tiver afinidade, né, aquilo que eu falei com vocês, a coisa, em vez de ser prazerosa, começa a ficar uma coisa onerosa. E destacar que essa escolha criteriosa do tema, né, ela impacta positivamente. Se eu começo a falar de uma coisa que tenha relevância a ver comigo, aquilo me dá prazer. Eu vou ler, eu vou estudar, vou pesquisar. Quando vocês forem reunir com um professor, tem que trazer já coisa escrita, tem que ser um tema gostoso, porque senão você fala, professor, não gostei, não quero saber. Olha, me desculpa, não é o momento mais de chorar, de lamentar. Né? Por quê? Porque senão você perdeu a oportunidade de desenvolver um assunto que tem a ver com a sua formação profissional. Sim, mas então nós já começamos a falar do rigor científico, da parte de pesquisa, de referencial, que tem que ler, tem que estudar. Né? Mas antes de eu começar, já defini o meu tema, então dos 4 temas, vocês já definiram um tema, mas eu preciso ter na minha cabeça algumas perguntas que eu vou começar a fazer. Bom, defini um tema, meu tema eu vou falar sobre isso. Então já comecei a tirar a primeira grande dificuldade que a gente tem na vida. Vamos começar agora, por exemplo. Qual é o título? Eu tenho o tema é um, agora qual é o título do meu TCC? Ou seja, o que é? Algumas perguntas que a gente precisa fazer. O que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu vou escrever? Esse é o título. Por quê? Eu tenho que ter um que eu vou fazer, mas eu tenho que ter porquê. Então esse porquê é o objetivo, é a introdução. Você vai começar a rascunhar a primeira versão 1 do seu TCC. Para quem? Eu preciso estar muito claro. Para quem que eu vou escrever isso? É para um público X? É para o público em geral? Então, você já começa a fazer a introdução. Quando eu responder essas 3 perguntinhas básicas, a gente começa a fazer, olha, onde que eu vou fazer isso? Ou seja, onde que está esse meu tema? Como é que eu vou escrever? Quando? Como? Ou seja, você já está desenvolvendo a sua ideia. Você já está começando a pontuar. Nem que você não está escrevendo em forma de texto, você já começa a fazer, respondendo essas perguntas. Se você parar em 2, 3, 4, 5 horas, né, começar a responder essas perguntas, você já vai ter basicamente a estrutura pronta do seu TCC. Então, o que? Né? Eu tenho o tema, o que eu vou definir qual é o título, por quê? Eu vou começar a pensar qual é o objetivo, qual é a introdução, para quem? Então eu vou começar a pensar para quem que é direcionado, vou começar a afinar a minha introdução, onde, com que, quando e como. Eu estou falando do desenvolvimento, ou seja, o que significa esse tema? Qual é a importância? Vou defender a minha ideia, eu estou desenvolvendo o meu TCC. Quanto? Resultados, ou seja, eu pensei no tema, tenho o objetivo de desenvolver, eu vou dizer qual é o impacto dessa minha ideia. Eu estou começando já a apontar uma linha de raciocínio que pode mostrar para as pessoas qual é a importância desse tema que eu estou escrevendo. E qual é a conclusão? Eu já estou fazendo as minhas considerações finais. As considerações finais eu vou apontar de tudo que você pesquisou, tudo que você escreveu, desenvolveu, fez a parte de introdução, você vai concluir, ou seja, você vai vender a sua ideia de que aquela teoria que você desenvolveu ao longo das pesquisas, ela tem realmente uma veracidade, ela terá realmente um retorno para um público, para uma determinada empresa, para um grupo de pessoas. E por fim, quem disse isso? Ou seja, é o referencial. Mesmo ele entrando no final, as referências é aquela parte de bibliografia que você vai estudar antes, vai pesquisar, vai te servir de base para você defender a sua ideia. E qual é o tempo? É o cronograma, né? Você precisa também ter um cronograma. Eu disse para vocês que a escola vai dar um cronograma de 45 dias para vocês. Então, dentro desses 45 dias, você precisa ajustar o seu tempo. Porque senão, a gente volta a dizer, né? A demanda do dia a dia é tão grande, a gente pode chegar no final dos 40 dias e, poxa vida, não fiz nada, e agora o que eu vou fazer? E posso trazer um TCC de qualquer jeito, ou seja, o professor não me acompanhou, o professor não teve como orientar.
com certeza o professor também não terá como corrigir, porque ele vai dizer, essa ideia aqui não veio dele, essa ideia ele pegou de alguém, porque ele, ao longo desses 40 dias ele não trouxe nenhum rascunho para a gente começar a conversar. Então, em linhas gerais, né, quando você vai começar a estruturar o seu TCC, essas são as perguntas que você tem que resolver na sua cabeça, mas eu sugiro que escreve uma folha, começa a fazer essas pontuações, porque aqui você já resolveu no mínimo 25% do seu TCC. Tranquilo até aqui, a gente vai avançar com tranquilidade, né? Esse material vai ficar disponível para vocês, então vocês podem voltar, assistir 1, 2, 3 vezes, apesar de saber que é um tema novo, então assim, não vai ficar claro na primeira, às vezes não vai ficar claro na primeira vez que eu estudar, mas fique tranquilo, o papel da aula é isso, é para servir de referencial teórico para vocês. Bom, já falamos do tema, né? Já falamos agora que a importância de escolher um bom tema, e você vai destacar agora como é que essa pesquisa, por exemplo, vai responder algumas gaps, ou seja, algumas lacunas que tem dentro de uma empresa. Eu vou fazer meu TCC sobre gestão de recursos humanos dentro da minha empresa. Conversei com a minha diretora, com o proprietário, conversei com a minha chefe, ou eu sou o proprietário, né? Eu entendo que eu posso contribuir, fazer uma monografia sobre motivação dos funcionários dentro da minha empresa. Então você já delimitou, né? E você vai agora dizer, olha, esse meu TCC ele vai trazer uma lacuna, vai resolver uma lacuna que tem dentro aqui da nossa empresa na questão de motivar a equipe de trabalho. Então você já vai estar, né, orientando e delimitando a sua área de estudo. Bom, já falamos sobre a estrutura do TCC, falamos sobre o tema, já definimos temas, falamos sobre cronogramas, perguntas básicas, né? Agora a gente vai começar vocês já vão começar a responder aqueles questionários lá com 5 ou 6 perguntas. Você vai ter que fazer um resumo. Qual é o resumo da sua ideia? O resumo a gente sabe que ele tem o texto, tem o tema, tem o início, tem o meio, tem o fim, mas de forma resumida, ou seja, em 10 linhas eu preciso vender a minha ideia, eu preciso vender qual é a defesa da minha monografia, qual é a defesa do meu TCC. Então o resumo ele não tem citações, mas ele é de forma resumida, frase curta, o assunto que você vai tratar, objetivo, metodologia, resultado e conclusão, isso em 10 linhas. Se você estudou, leu um material, já respondeu aquelas perguntas, quando você vier falar com o professor, quando você mandar para o professor o resumo, a gente já vai ter uma ideia e vai poder orientar, vai poder encaminhar vocês e trocar experiências sobre esse resumo. Então, a primeira grande atividade que vocês vão compartilhar com o professor é o resumo, porque o resumo bem feito, o resumo bem fundamentado, ele dá os nortes e já vai dando as pistas de uma boa monografia. Bom, lembrando que o TCC ele deve conter, né, um problema, deve conter uma importância desse tema, ele tem que delimitar o tema, ele tem que ter um objetivo e tem que ter uma metodologia. No nosso caso, a metodologia que a gente vai usar aqui na escola, já ficou delimitada pela escola, é a metodologia da monografia. E o tema, nós também já delimitamos 4 grandes áreas, então vocês já saem aqui com o tema resolvido, já escolhidos, vão só escolher desses 4 qual é o que mais se adequa a vocês. E a metodologia que a gente vai usar é a de monografia. A gente já está também, de certa forma, tranquilizado. Bom, agora a gente vai, né, a gente está avançando e já trazendo algumas orientações. Já respondi aquelas perguntas, fiz o resumo, já li o material de referência. Eu preciso introduzir, eu preciso ter uma palavra-chave, eu preciso começar a escrever. Sem ainda muito, se eu não tiver uma grande dificuldade, você começa a escrever sobre aquele tema que você propôs. Você vai ter para não perder tempo, precisa criar o hábito de pelo menos meia hora por dia, 1 hora por dia, ou 2 horas, se você tiver mais disponibilidade, porque mais do que isso também se torna cansativo, porque é uma atividade que para muitos é uma atividade nova. Então, a gente recomenda também não dedicar tanto tempo diário, claro, sabendo que eu tenho um limite, eu tenho
45 dias para entregar a versão final já sobre a orientação do professor. Mas dedicar 1h30, 40 minutos, mas diário. Começar a fazer essa rotina para vocês pegarem gosto e pegar experiência na parte de escrever. Bom, o que a gente orienta? Né? O contexto do estudo, você pode ter responder as perguntas, ter um resumo, né? Você começa a escrever, à medida que você vai escrevendo, manda para o professor, a gente vai estabelecer isso, manda para o professor, manda por e-mail, e o professor, todo dia eu me encarrego de estar abrindo o e-mail, olhando, né? Se tiver que fazer algum comentário, a gente faz lá no documento de vocês e devolve. Eu recomendo, por exemplo, usar, quem gosta de usar, eu uso muito a planilha do Google Docs. Então você vai editando lá, manda, o professor recebeu no e-mail, já entra, faz um comentário, faz um destaque, ou seja, da onde você estiver, você já começa a acompanhar, a gente vai trabalhando isso praticamente toda semana. Né? E, principalmente, a gente não pode esquecer, eu vou e volto nessa questão de texto, de introdução, de orientação, para deixar isso um pouco mais claro para vocês. Eu ainda, né, professor, eu estou com dificuldade, eu escolhi o tema, comecei a fazer um resumo, mas ainda não está muito claro. Então você precisa identificar qual é o problema, ou seja, o que você quer resolver com essa monografia sua? Vamos pegar o exemplo lá da questão de recursos humanos, a questão de você motivar uma equipe. Então essa já é a questão, né? Fundamentar, criar uma cultura de motivação organizacional dentro da empresa A. Então, seria um tema, né? Seria um problema. E você começa a escrever, olha, funcionários motivados, porque você começa a ver, olha, se motivar nesse caminho, então você está começando a identificar qual é o problema que você quer resolver. Agora, o problema ele tem que ser claro e objetivo. Não adianta a gente começar a falar muito e não focar. A monografia também é foco. Então, pegando o exemplo que eu falei com vocês, o grupo Recursos Humanos, tema motivação organizacional. O que você quer resolver com isso? Identificou que a minha empresa, ou que a empresa que eu trabalho, ele tem uma baixa cultura de motivação. Ou seja, em linhas gerais, você já disse. O que você quer fazer? Então, está muito claro para quem, mesmo para quem não seja da área, quem for ler isso aí, qual é o problema que você quer resolver, qual é a dor empresarial que a sua monografia quer sanar dentro do ambiente organizacional. Né? Já começamos a escrever o texto, já fez o resumo, né? Já identificou o objetivo, já identificou qual é o problema que você quer resolver. Então, isso tem que estar muito claro a todo momento na cabeça de vocês. Qual é a finalidade do meu trabalho? E que resposta que eu quero dar com essa minha monografia? Porque se isso não estiver claro, não vai estar claro na hora de você desenvolver a ideia, de você defender e na hora de você concluir o seu trabalho. Então, isso tem que estar muito claro. E quem vai ajudar a dar essa clareza é o professor. Agora, lembrando, não é o professor que vai escrever, gente. O papel do professor é o professor orientar, a gente vai orientar. O trabalho de pesquisar, de ler, né, é de vocês. Porque senão, como é que vocês vão ser habilitados, né, com grau de curso técnico em administração, se vocês não fizeram essa investigação científica? E por fim, objetivo específico, né, que outra solução que eu quero dar dentro desse tema, dentro dessa monografia que eu estou apresentando? Bom, já falamos do resumo, falamos da introdução, né, a capa. Depois a gente vai trazer uma estrutura de um TCC, ficar mais claro para vocês como é que isso funciona. Aqui, informações obrigatórias, capa, por exemplo. Se a gente está falando um pouco da norma BNT, tem que apresentar informação que tem que constar na capa, como nome da instituição, título do trabalho, autor, local, conclusão, formatação da capa, ela tem que ter um padrão rigoroso, tem que seguir. Então, tudo isso, a gente vai dar as referências, mas tudo isso o professor também, na hora de avaliar, a gente vai fazer esse acompanhamento, porque senão, o que eu disse para vocês, você pode fazer um tema bacana, um tema muito bem feito, mas na hora de escrever, na hora de formatar, isso vai fazer de qualquer jeito. Professor, eu não sei formatar. Olha, é fácil, né? Aquilo que eu estava dizendo para vocês, eu estou usando a planilha do Google Docs, lá tem como formatar, a gente vai dar, olha, a linha,
espaçamento, a gente vai orientar margem, né? Formatação de letra, tudo isso a gente vai trazer para vocês. Então não tem como dizer que é difícil. É a primeira vez, a gente vai fazendo uma, duas vezes. Se você não tem essa experiência de formatar o trabalho, você vai ter uma base depois para quando você estiver atuando um curso de graduação, estiver atuando numa empresa, você já vai ter noção de formatar um texto, formatar um relatório, né? Formatar um documento, formatar uma própria carta, um próprio ofício dentro de uma organização pública, por exemplo. Depois da capa tem a folha de rosto, né? A folha de rosto ela contempla a capa, fornece informações adicionais sobre você contextualizar o trabalho e inclui as mesmas informações da capa, ele traz para a segunda folha, que é a folha de rosto. Aí vem, por exemplo, né? Título, nome do autor, nome da instituição, curso, data, local. E a folha de rosto, ela já traz também a informação de quem é o orientador, né? Então são detalhes que faz parte do rigor científico de um trabalho de investigação científica, de um trabalho de monografia. Já dissemos, né, que a folha de rosto ela deve constar o título, o autor e a instituição, aí as normas de apresentação. É importante se atentar para isso, porque a norma de apresentação ela vem para valorizar o trabalho de vocês, como eu já disse. Vocês podem ter o melhor trabalho, ter o melhor tema, fazer uma boa pesquisa, mas se você na hora de apresentar, você faz isso de qualquer jeito, você já vai desvalorizar todo o esforço que você fez. E aí a gente, enquanto escola, a gente não pode permitir, porque tem também toda uma normativa. Esse material vai ficar disponível para amanhã ou depois, se tiver uma inspeção do próprio Conselho Estadual do Trabalho, Estadual de Educação, esse material vai estar disponível para que, como é que a gente vai aceitar uma monografia que não seguir um rigor de normas da BNT. Nós já falamos, né? Já falamos, estamos voltando lá, respondemos aquelas perguntas, falamos do resumo, falamos da introdução, falamos da capa, falamos da folha de rosto, e agora estamos falando do sumário. O sumário, ele é aquela referência para quando alguém abre o seu trabalho e vê todo, qual é a sequência e qual é a paginação. Mas assim, o que a gente recomenda? O sumário, apesar dele vir com na terceira, quarta folha da monografia, o sumário ele é feito por último. Depois que você concluiu o trabalho, formatou, diagramou, e você vai fazendo o sumário para ele ter toda a vinculação. Bom, a breve síntese, né? A breve síntese o próprio nome já disse, você vai fazer não é o resumo, é uma síntese para quem começar a ler. Ele entrou no sumário, ele viu o seu trabalho, ele vai ver naquela síntese, ele vai ter uma visão geral, você vai destacar, né? Objetivo, metodologia, resultado e conclusão. Né? Se você tiver ilustração, se tiver tabela também, isso já entra nessa síntese e facilita a localização de tabela, de imagem ao longo do texto, porque ele já vem tudo aquilo ali delimitado, paginado. E por fim, né, a estrutura básica, ele vai ter que apresentar também que tipo de técnica, é coleta de dados, é observação, resultado, é discussão, ou seja, que técnica que eu estou utilizando para esse meu trabalho. Não se preocupe que a hora que você tiver a ideia definida, o professor junto com você, a gente vai orientando, né, para ver qual é a melhor técnica. A técnica é de coleta de dados, não, a técnica é de resultado e discussão. A gente vai, dentro da nossa experiência, esse é o nosso papel, para isso que existe o professor orientador, né, para dar os caminhos e orientar vocês qual é o link, qual é o sentido que vocês devem dar no TCC de vocês, para que ele tenha bom êxito e vocês tenham alcance do objetivo de vocês, que é apresentar um trabalho que tenha início, meio e fim, mas sobretudo um trabalho que tenha a ver com a realidade profissional de vocês, e isso possa servir inclusive de referencial para outras futuras pesquisas de outros alunos, de outras escolas. Esse material vai ficar, esse acervo vai ficar disponível aqui dentro da rede CETERS. Bom, estamos já fazendo as considerações finais sobre o trabalho, então, de forma muito, muito tranquila, né? A gente vai fazer uma reflexão, isso já é quase na parte de conclusão, vai refletir, olha, ao longo desse trabalho podemos refletir sobre isso, né? Apontamos esses caminhos e agora a gente vai
delimitar ou vai encaminhar algumas considerações, alguns resultados práticos para aplicar essa metodologia da monografia dentro de uma empresa ou dentro de uma comunidade. Você vai falar também das referências e a parte de anexo, né? O anexo é algum material que você possa trazer de interessante que tem a ver com o tema de vocês e que ele não pode entrar dentro do corpo da monografia. Bom, em linhas gerais, né, falamos assim com muita tranquilidade. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre estrutura básica de norma para o TCC. A gente falei no começo a BNT, mas o que é isso a BNT, que às vezes a gente ouve falar e não entende? A BNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é um órgão, vinculado a um órgão internacional, que ele tem como objetivo normatizar trabalho científico, ou seja, ele contribui, ele dá as normativas e dá as orientações. Então isso, qualquer trabalho científico que você fizer em uma escola, e aqui no grupo Prime não seria diferente disso, nós vamos nos atentar às normas da BNT. As normas mais utilizadas aqui são a norma 147/24, que trata de elaboração de trabalhos acadêmicos, você já pode pesquisar, dar uma olhada sobre isso. Trata de elaboração de referências em trabalhos, e a outra norma que trata de citações em trabalho. Mas a principal norma que vocês vão usar para fazer a monografia de vocês é a norma ABNT 147/24, que fala sobre elaboração de trabalhos acadêmicos focado na monografia. Já revisitando um pouco o que a gente falou, né? O que essas normas trazem? Ela vai orientar a capa, né? Você tem que incluir o título, o subtítulo, o autor. O sumário, já falamos, tem que ter os capítulos, seções e subseções. Tem que ter uma introdução, apresentar o objetivo da monografia, uma breve visão. Tem que ter capítulos, tem que ter seções, a conclusão e a referência bibliográfica. Ou seja, em um slide a gente resumiu qual é a estrutura básica do TCC de vocês sobre o rigor, sobre o olhar da ABNT. Recomendações. A gente vai e volta falando sobre isso. Recomendações. Revisar várias vezes o texto, né? Submeter para outros revisarem, além do professor orientador, algum outro colega, algum amigo, alguém da família. Olha, eu estou escrevendo isso aqui, dá uma lida. Porque às vezes a gente está escrevendo uma coisa, a gente acha que é tão bom para nós, mas quem vai ler não vai entender. A gente escreve não para nós, a gente escreve para outras pessoas entenderem. E, independente daquilo que eu estou escrevendo, o grau de entendimento ele tem que ser para quem tem formação acadêmica ou para quem não tem. Não adianta eu achar que vou escrever uma monografia com linguagem culta, erudita, se quem for pegar para ler não vai entender. Não adianta. E evitar muita coisa, pessoal. Evitar principalmente citações em inglês, evitar estrangeirismo. A gente precisa ter muito cuidado. E eu sempre digo que menos é mais. Não adianta eu querer falar na minha... Posso até usar feedback, né, que é orientação. Mas por que eu vou usar feedback se eu posso dizer, olha, eu vou dar o meu retorno, a minha orientação para a minha equipe? Só estou usando esse exemplo para dizer como que isso facilita o entendimento do tema de vocês e a compreensão por qualquer pessoa que for ler o trabalho. Né? Revisar trabalho. Né? É bom os colegas, olha, lê o meu, que eu leio o seu. Vamos, aqui ninguém é adversário, aqui todo mundo é colega de profissão. Vamos dar uma lida, troca a experiência, manda para ele, manda para mim, além do professor. Né? Analisar, avaliando, né? E avaliando a gente aprende a escrever. Vocês vão perceber o quanto que isso vai trazer também de melhoria na escrita, melhoria no estudo de vocês, melhoria, né, na compreensão de novos temas que muitas vezes não faz parte do nosso dia a dia. Olha, estou vendo uma palavra aqui, não entendi. Cadê o dicionário? A gente só aprende sendo curioso. Às vezes eu estou lendo um tema sobre gestão de microempresa e apareceu uma palavra lá que eu não entendi. Às vezes eu ouço outros falarem e não entendi. E aí fica o nosso aprendizado. Procura no dicionário, rapidinho você vai assimilando isso. Né? Recomendação, a questão de agradecer. A gente tem que agradecer tudo que a gente faz. Sempre escrever, não usar a primeira pessoa. Já falei com vocês que evitar palavras estrangeiras. Sempre que tiver uma sigla, por exemplo, ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, eu preciso escrever, porque nem todo mundo sabe o que é
a sigla, né? E pesquisar também sobre formatação de texto. Isso é importante, esse aprendizado, para melhorar o trabalho de vocês. Bom, eu sei que isso aqui é um assunto que muitas vezes assusta, então eu já fiz questão de trazer essa referência. Ah, professor, eu não conheço, não sei, tenho medo, não gosto de formatação de texto. Não. A formatação de texto, ela é tranquila. A própria ferramenta que você vai usar, a ferramenta mais usual que a gente usa aí, é o Word ou o Google Docs, ele já te ajuda nessa formatação. Ou seja, você vai ter que usar uma fonte legível, por exemplo, né, Arial, Times ou Calibre, geralmente no tamanho 12, a gente recomenda que use no tamanho 12. O cabeçalho, né, usar um tamanho diferente, um negrito, mas não ficar aquela coisa muito carregada, né? Ah, eu tenho vários títulos, eu vou colocar título 1 para capítulo, título 2 para seção, título 3 para subseção. Espaçamento, a gente vai recomendar usar o espaçamento 1,5 para facilitar a leitura. E a margem, a gente vai usar os 2,5 centímetros de cada lado. Ou seja, isso é padrão. Isso aí depois que você vai escrevendo, você começou a formatar, a própria ferramenta vai ajudando a formatar o trabalho de vocês. Então, falando de fonte, né, de espaçamento e de margem. Então, essa é a base de formatação da monografia. Eu tenho capítulos e seções. Então, para não ficar aquele texto muito longo, vou colocar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e subcapítulos, para facilitar a clareza de ideias. O texto, sempre usar parágrafo curto, né, e evitar muito aqueles jargões, aqueles textos grandes, aquelas expressões que as pessoas... Você escreve 3, 4, 5, 6 linhas, e você poderia muito bem resumir e escrever em 2 linhas para facilitar a compreensão, né? E praticar. Monografia prática, né? Referência, precisa ater a questão das referências, de que livro, que pesquisa que eu estou usando, ou seja, qual é o referencial teórico, isso tem que estar citado no final da monografia. E a fonte, já falamos, né? Mas é uma fonte padrão, Arial, Times, né? Ou a própria Calibre, em tamanho 12 para todo o corpo de texto. O título sempre em tamanho 16 ou 18 e subtítulo em tamanho 14 ou 16. Bom, eu vou usar o título tamanho 16, então eu vou usar esse tamanho 16 para toda a monografia. E vou usar o subtítulo 14 para toda a minha monografia. A margem de 2,5, já falamos, espaçamento de 1,5 ou 2. Eu particularmente, 2 fica muito longo, muito, né? Eu penso que 1,5 ele fica mais bacana, fica mais apresentável. E numeração de página, né? A numeração de página geralmente usa-se, né, no canto direito superior. Claro que vocês vão ler isso lá na norma. Eu trouxe um resumo da norma para facilitar o trabalho de vocês. Né? Ter muito equilíbrio na hora de escrever, né? Falar o estritamente necessário. Aquilo que eu falei com vocês, vou usar uma expressão bem popular, ou seja, não adianta querer encher linguiça, menos é mais. E não omitir coisas importantes, mas principalmente usar o tempo. Porque o seu tempo é curto, você tem um limite. Você vai ter 45 dias para fazer isso. Então, se você começar a escrever muita coisa e não ter um cronograma, ter um link de atuação, ou seja, ter um tema, ter um roteiro a seguir, você pode se perder e realmente você vai perder tempo e seu trabalho vai ficar um pouco mais dificultoso. Por isso que a gente precisa ter essa interlocução entre o aluno e entre o professor orientador. Isso é muito importante. Como é que é dividido né, a norma BNT? Eu trouxe o material da BNT para mostrar para vocês, né, de forma resumida, o que eu já falei, né, orientando o que tem que ter na capa, o que tem que ter na folha de resumo, o que tem no sumário, né, como é que eu vou escrever uma introdução. A gente não vai se alongar muito nesse aqui, porque isso aqui vai ser, vocês lerem durante o desenvolvimento do trabalho de vocês, mas eu trouxe como referência, né, para mostrar de como é que é isso na prática. Isso eu trouxe no material da própria BNT. Ou seja, esse aqui é uma capa, exemplo de uma capa, né? O nome da escola, o espaçamento, o nome do aluno, título, subtítulo, cidade, ano e estado. Então, esse é aquilo que eu falei na parte como teoria, estou trazendo aqui representação gráfica para facilitar para vocês,
né? Folha de rosto, né? Também tem que seguir mais ou menos esse mesmo padrão, nota explicativa, recuo, ou seja, esse é um modelo bem prático. A gente encontra isso disponível na internet, mas o professor também trouxe como orientação para vocês, né? Título do trabalho, nome do aluno, né? Quem que vai provar isso aí, a parte de agradecimento, dedicação, alguma citação que você vai fazer, tudo isso está seguindo dentro da norma ABNT, ou seja, eu fui já como se já tivesse uma monografia meio que quase que pronta, né? Então aqui é a parte de desenvolvimento, aqui é o resumo. Lembra que eu falei com vocês que o resumo ele dá uma ideia geral do trabalho de vocês, né? No máximo palavras, no máximo, né, coisa que tem a ver com o assunto de vocês. Além do resumo, ele vem palavras-chave. A palavra-chave é aquilo que a pessoa olhou, né, com 4 ou 5 palavras no máximo, ele vai entender o que você colocou aqui no resumo. Aqui é o sumário que eu disse para vocês que ele é feito, ele vai na frente, mas ele é feito por último, porque ele é feito automático, né? Você pegando tudo que você já desenvolveu lá no trabalho, depois a gente vem a própria ferramenta que você vai usar, tem como você formatar isso automaticamente. Aqui é a introdução, com algumas recomendações, como é que ele tem que ser feito, como é que você vai descrever isso, né? E aqui já estamos concluindo, ou seja, tudo aquilo que você escreveu, introduziu, desenvolveu, você já está concluindo, né? Nesse momento você vai, além de concluir com toda a pesquisa científica que você fez, você vai concluir dizendo, olha, eu posso concluir dizendo, olha, né, observando o que nós discutimos, né, podemos concluir, podemos inferir, ou podemos fazer algumas considerações. Você vai emitir a sua opinião também, que é importante, mas com base em toda a pesquisa que você fez. Aqui são a parte de referências, que ela vai no final do trabalho, né? Se você tiver algumas siglas, é bom, é importante ter um glossário, né, para entender, as pessoas entenderem o que é alguma palavra lá atrás que você citou, não teve como, tive que citar uma expressão em língua estrangeira, né? Precisa vir esse glossário aqui para facilitar o entendimento das pessoas. Bom, e aqui algumas orientações de dica, né, para você apresentar, para você entregar o seu TCC. Já falamos, né, de elaborar um roteiro para apresentar, fazer uma síntese, né, e dicas para apresentação. Isso aqui, se você for elaborar se tiver que elaborar um slide para apresentar, mas isso aqui então não vai ser exigido agora no começo. Então, em linhas gerais, né, o que eu tenho para trazer para vocês como orientação, né, como referência, é essa parte que eu trouxe até agora, né? Deixar muito claro que é importante você se atentar para o tema, é importante você começar a pesquisar, ler um pouco mais sobre isso, fazer o resumo, e fazendo o resumo, manda para o professor. Porque se você deixar para mandar no finalzinho, não tem como a gente te ajudar e trocar ideias. Então, assim, o professor está aqui para ajudar, a orientação da escola está aqui para apoiá-lo. E que vocês tenham em nós referências, né, para que o bom trabalho de vocês tenha o êxito. Então, em linhas gerais, é isso. A gente tem aqui algumas orientações de apresentação, a gente vai deixar isso para vocês lerem, né? Como é que eu vou fazer essa minha apresentação, de como é que eu vou, se eu fosse defender essa ideia, de como é que eu teria que fazer isso aí, né? Se eu for, algumas dicas de oratório, eu vou defender esse meu trabalho, eu vou apresentar esse meu trabalho, por exemplo, lá na minha empresa. A gente traz também aqui algumas orientações de como é que você deve se portar em relação a isso, né? E por fim, só para a gente alinhar as nossas ideias, eu tinha falado com vocês dos temas, eu vou ler isso rapidamente, mas depois a coordenação da escola vai mandar isso para vocês. Nós escolhemos 4 grandes temas: gestão de pequenas e médias empresas. Vocês vão falar sobre estratégia de crescimento para as pequenas empresas. Um outro tema, marketing digital e mídias sociais, para falar como é que as redes sociais podem ajudar na fidelização de clientes, seria um outro tema. Outra área de pesquisa, gestão de recursos humanos, e o tema é a importância de motivação e satisfação dos funcionários no ambiente de trabalho. E um outro assunto,
falar sobre empreendedorismo e inovação e o tema, o papel do empreendedorismo na economia local. Desafios e oportunidades para novos empreendedores no mercado atual, ou seja, como é que, né, nesse mundo dinâmico, como é que um novo empreendedor ele pode ajudar e contribuir na inovação no mercado local. Então, assim, são temas que têm tudo a ver com o curso, tem tudo a ver com as disciplinas que nós já estudamos. E, por fim, a orientação aqui da escola. Esse material vai estar disponível para vocês a partir do dia 3 de junho. Do dia 3 de junho, vocês terão mais 45 dias para desenvolver esse trabalho, entregar a versão final. Volto a dizer, é um trabalho individual. De como é que a gente vai funcionar a nossa orientação? Basicamente, no dia 13 eu vou mandar um cronograma para vocês, a orientação vai mandar também um e-mail, onde vocês vão mandar esse material, e a gente vai ter 1 ou 2 encontros com todos os alunos para tirar dúvidas, porque na maioria das vezes, né, a gente percebe que as dúvidas iniciais, elas são de linhas gerais. E como a gente já está dando o tema, a gente vai reunir, fazer isso uma reunião via aplicativo, ou Meet, ou Zoom, algum outro aplicativo, a gente vai marcar isso no cronograma. Então, naquele dia, a gente reúne, o professor vou falar um pouco sobre esses 4 temas, para ajudar a facilitar a compreensão de vocês, e aí vocês vão começar a tirar algumas dúvidas, uma reunião, uma breve reunião, mas assim, que a gente espera que seja proveitosa. Então, basicamente, os nossos contatos serão via e-mail, será via essa reunião que a gente vai fazer 1 ou 2 reuniões de orientação, e, excepcionalmente, alguma dúvida mais pontual, a gente pode atender um aluno via WhatsApp. Não é o caminho básico de atendimento. A escola recomenda que esse ir e vir de documento, mesmo que você tirar alguma dúvida, a gente manda via e-mail, porque isso tem que ficar registrado, né? O e-mail está aqui, é o tccdm.ctep@gmail.com, mas a escola vai mandar isso para vocês com tranquilidade, só para vocês terem noção. E, em linhas gerais, é isso, né? A gente espera que vocês aproveitem essa disciplina, né? Que vocês assistam 1, 2, 3 vezes, começa a fazer pesquisa desse material, e quando o cronograma for para você, com os contatos do professor, com as agendas, a gente vai conversando. E agora, sobretudo, o que eu orientaria? Não perca tempo, porque o tempo é muito rápido, né? Às vezes as coisas do dia a dia, do trabalho, de família, de trabalho, de estudo, enfim, consome tanto tempo, e a gente não se dedicar, no mínimo 1 hora, meia hora iniciar, 1 hora, né, para ler, para pesquisar, só na retinha final vai ficar mais dificultoso para vocês. Espero que tenham certeza, vocês são alunos comprometidos e vão ter aqui no professor Carlos, vão ter na nossa equipe pedagógica aquela referência para conversar. Tudo será resolvido através do diálogo. Tudo será resolvido através do nosso papel é orientar. Então, com tranquilidade, com calma. Não deu para conversar agora, vamos marcar um outro horário, manda uma mensagem. Professor, estou com dificuldade. Não carregue peso. Que isso seja uma atividade prazerosa para vocês, não uma atividade onerosa. No mais, conte conosco. Mais uma vez, muito obrigado em nome da Rede CETEP, do Grupo Prime. Agradeço também ao professor Carlos, em nome de todos os outros professores, vocês estarem conosco, e que a gente possa contribuir e que nós possamos fazer a diferença na vida de vocês. Muito obrigado, até a próxima, espero revê-los em breve. Gratidão.